Fala, meus filósofos e minhas filósofas. Meu nome é Eduardo Klinger, sou pesquisador em filosofia, criador do site e do canal Eduardo Klinger, e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre Aristóteles e fechar a Santa Trindade grega, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Lembrando que esse é apenas um vídeo introdutório sobre o pensamento básico de Aristóteles, que posteriormente a gente vai trabalhar as principais teorias desse filósofo vídeo a vídeo. Já que tem muita coisa para a gente se aprofundar, eu acho melhor trabalhar dessa forma. Outra coisa também importante de lembrar, que para entender Aristóteles a gente precisa entender Platão. Então, já tem um vídeo introdutório sobre a filosofia platônica. Vai lá, assiste e depois você vem entender Aristóteles. Bom, por que eu gosto de chamar a Santa Trindade grega, né? Porque você tem Sócrates, aí você tem Platão, que é discípulo de Sócrates, e você tem Aristóteles, que é discípulo de Platão. Só que aqui a gente precisa entender uma coisa. Platão, discípulo de Sócrates, ele não bebe, ele se embriaga das fontes de Sócrates, né? Então ele vai seguir pelo mesmo caminho, a grosso modo, de Sócrates. Já Aristóteles, ele vai, na verdade, fazer o contrário. Aristóteles, ele vai ser o rebelde sem causa, ele vai contrariar o mestre nas suas principais ideias. Então, a gente precisa entender Platão para saber. Eita caralho, é essa ninja. A gente precisa entender Platão para poder entender Aristóteles e como ele vai contrariar os caminhos do mestre, certo? Então vai lá no meu canal, assiste a playlist sobre o nosso curso de filosofia gratuito, já tenho trabalhado nesses vídeos, e depois você volta para entender Aristóteles. Bom, Aristóteles ele vai viver ali entre 384 a 322 a.C. Ele era macedônio, não era grego, certo? Então era Aristóteles da Macedônia. E ele vai ficar ali no período entre o final do período clássico ao início do período helenístico. Ou seja, aqui você já tem a Macedônia dominando a Grécia, onde entra o período helenístico e tudo mais que a gente vai trabalhar posteriormente. Bom, por causa disso, não era coincidência de que Aristóteles foi convidado por Alexandre o Grande a ser seu mestre, a ser seu tutor. Alexandre o Grande convida Aristóteles para suas viagens e tudo mais. O trabalho de Aristóteles, acadêmico, digamos assim, é um trabalho gigantesco. Aristóteles é um dos filósofos assim mais fodas que a gente pode falar. Ele escreveu livro pra caralho e ele trabalhou em diversas áreas diferentes. As influências de Aristóteles atingem a lógica, a física, a ótica, a química, a astronomia, a biologia, a psicologia, a ética, as artes, a música, a política, entre outros assuntos também. Então, assim, Aristóteles estudou diversas coisas. Aristóteles tem um trabalho acadêmico, no mínimo, respeitável, sabe? Então, assim, ele produziu muito. Bom, Aristóteles, né, era macedônio e tudo mais. Ele só se dedicava ao estudo. Tanto é que ele tinha a ideia de que não se podia ter, não deveríamos casar, não deveríamos ter filho, deveríamos nos dedicar completamente à, à filosofia. Tanto é que eu vou trabalhar esse assunto mais detalhado posteriormente, porque segundo ele, as coisas do mundo nos distraem da busca pela verdade. Então a gente tem que se afastar delas. Por isso, tanto é que Aristóteles não casou, não teve filhos, nunca trabalhou. Ótimo, né? O cara era tutor de um dos maiores conquistadores do mundo até hoje. Então, assim, ele tinha tudo o que precisava para poder apenas estudar. E ele apenas estudou e produziu uma obra gigantesca e invejável para qualquer pensador de qualquer área. Bom, essa é um pouco da vida de Aristóteles, então agora a gente vai entender um pouco mais sobre a teoria de Aristóteles. A teoria aristotélica, ela pode ser basicamente resumida numa obra de arte clássica, que é no qual você tem Platão com uma pedra assim do lado, né? Uma tábua de pedra é ótimo. Uma pedra com uns escritos e tudo mais, com Aristóteles, seu discípulo do lado. Ambos estão descendo as escadarias. E aí você tem Platão olhando para Aristóteles com uma pedra aqui na mão, apontando para cima. Na verdade, eu acho que ele faz com essa mão. Você tem Platão assim, e aí do outro lado você tem Sócrates, é ótimo. Do outro lado você tem Aristóteles com a mão assim. Ou seja, Platão aponta para cima, pois segundo Platão,
a verdade se encontra no mundo das ideias e somente através do pensamento reflexivo, ou seja, da filosofia, a gente chega à verdade. Para Aristóteles, o mundo, a verdade, se encontra no mundo. A verdade está aqui. Nós apenas precisamos nos esforçarmos para compreender o mundo. A construção material do mundo sensível nos permite conhecer a verdade, pois, segundo Aristóteles, a verdade, ou seja, o que é real, se encontraria na essência das coisas. Então, beleza, isso aqui, essa caneta, é uma cópia da ideia de caneta que se encontra no mundo inteligível. Porém, eu posso, através dessa cópia da ideia de caneta, chegar à essência do que seria a caneta. Portanto, eu conheceria assim a verdade. Então, esse é o básico do básico do básico no qual Aristóteles vai se contrapor ao seu mestre Platão, certo? Então, outro ponto também importante, como Aristóteles contraria o seu mestre dizendo que a gente pode chegar à verdade a partir desse mundo, Aristóteles vai chegar à ideia de que a gente pode sim conhecer a verdade através dos sentidos. Então, no mundo sensível, a gente consegue chegar à verdade através dos sentidos. Diferente de Platão, que vai dizer que os sentidos nos enganam e nós não podemos chegar à verdade através deles. Só abrindo aqui um parênteses, essa treta entre chegar ou não à verdade através dos sentidos, através do pensamento reflexivo, é uma treta que vai percorrer toda a filosofia. Toda a história da filosofia vai ter algum momento onde a gente vai ter esse dualismo filosófico entre conhecer a verdade através dos sentidos ou conhecer a verdade através da filosofia. Ou um terceiro pensamento, que também vai estar aqui nos gregos e na periferia, que é a ideia do ceticismo, a ideia de que a gente não consegue alcançar a verdade de modo algum. De qualquer forma, essas três linhas de pensamento vão ser continuamente trabalhadas ao longo de toda a história. Então aqui é uma treta gigantesca, a gente chama isso até de teoria do conhecimento, tem história pra caralho pra gente falar sobre, então vou deixar isso mais na frente pra gente poder trabalhar. Então a gente fecha aqui os nossos parênteses e retoma o que precisamos aprender. Para Platão, a verdade se encontra no mundo das ideias e a gente só chega lá através da filosofia. Para Aristóteles, a verdade se encontra nesse mundo e a gente consegue alcançá-la através dos sentidos, chegando assim à essência das coisas, certo? Bom, a gente precisa entender isso. Posteriormente eu vou trabalhar a teoria das causas, o primeiro motor, potência e ato e o amor de Aristóteles, mas vídeo a vídeo, porque são assuntos que a gente pode se aprofundar muito bem. Então esse aqui é apenas uma introdução a Aristóteles. Lembrando também, só sobre a curiosidade, o pensamento de Aristóteles sobre a mulher, a homoafetividade e a escravidão. Bom, a gente vai trabalhar posteriormente a ideia de amor mais a fundo, mas só por cima, o Aristóteles ele vai definir várias categorias de amor e ele vai dizer que a gente tem que se dedicar apenas à filosofia, que é amor ao conhecimento. E todas as outras formas de amor são apenas ilusórias, ou puro prazer, ou apenas resultado da natureza para nos fazer procriar. Então ele vai dizer que o amor entre um homem e uma mulher é apenas coisa da natureza para a gente se reproduzir, não tem outra coisa além do que isso. Ele até vai seguir uma vibe bem assexual, digamos assim. Porque assim como o amor heterossexual entre um homem e uma mulher é apenas um amor criado pela natureza para nos fazer procriar, o amor homoafetivo, para Aristóteles, é apenas luxúria. Já que não tem função procriativa, o Aristóteles vai defender a ideia de que um homem com homem ou uma mulher com mulher é simplesmente prazer, é a busca para o prazer. Mas Aristóteles, para não dizer que ele era 100% homofóbico, ele vai defender a ideia de que o amor homoafetivo poderia suprir as necessidades sexuais da humanidade e poderia ser legalizado e utilizado pelo Estado para diminuir a população. Ou seja, ele vai até citar uma cidade que eu esqueci agora o nome, que era conhecida por uma superpopulação, ou seja, vivia na pobreza devido à grande quantidade de pessoas, e ele vai dizer que o Estado deveria legalizar a homoafetividade ali, pois assim diminuiria a procriação. Então ele tinha essa noção. Sobre a escravidão, vale lembrar que eu já gravei um vídeo sobre isso, procura ali na playlist do curso de filosofia gratuito.
que Aristóteles, querendo ou não, ele era um protótipo de burguês, que a gente chama de aristocrata. Ele vivia na classe dominante. Então, assim como Sócrates, assim como Platão, ele vai ter uma ideia de meritocracia, ele vai ter uma ideia de supremacia da classe dele. Então, para o Aristóteles, um escravo não tinha alma, não tinha importância. Lembrando que aqui a gente não está falando de uma escravidão racial, a gente está na Grécia antes de Cristo, então a gente está falando de uma escravidão cultural. Tu tem uma guerra, o povo vencedor escraviza o povo perdedor. E leis de escravidão e tudo mais. Então, para o Aristóteles, a escravidão era algo natural, era algo criado pela natureza. Então, era lugar do escravo a sua condição de escravo. Portanto, se a natureza criou o escravo para assumir essa posição, a natureza também criou o senhor para assumir a posição de senhor. Então, o Aristóteles tinha uma noção de escravidão bem naturalizada, ou seja, a escravidão era um produto da natureza. Fazendo aqui um pensamento lógico, e a lógica aristotélica é foda pra caralho, eu recomendo vocês estudarem, a natureza cria o homem. O homem é natural. Ele cumpre uma função natural. Portanto, se a escravidão é resultado do homem, a escravidão também é natural. Tá, ficou super cagada essa minha construção lógica, que eu não escrevi aqui, mas enfim. A escravidão para Aristóteles é totalmente natural, produto da natureza, e não tem nada demais, tem que ser assim mesmo. Tanto é que ele até vai falar sobre a questão dos autômatos, né? No qual uma sociedade perfeita poderia ser construída à base de escravos, onde o trabalho pesado ficaria à custa dos escravos, dos autômatos, e aí toda a população poderia se dedicar ao amor, ao conhecimento, à contemplação do belo, né? A gente poderia trocar os escravos por robôs, mas aí já é outra coisa que a gente vai deixar mais pra frente. O vídeo já tá longo, então dúvidas, críticas e comentários, deixa aqui na dúvidas, críticas e sugestões, deixa aqui nos comentários. Se puder eu respondo. Dependendo do assunto eu posso transformá-lo até em vídeo, certo? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e até a próxima e que a força esteja com vocês.